Olá, meus amados, meus irmãos, amigos, colegas. Estamos alegres, felizes por estar mais uma vez lançando o 8º vídeo com o tema O Único Deus. Tema esse, graças louvam ao nosso Deus por estar aí mexendo com as mentes das pessoas, por estar aí mexendo com o seu íntimo, mexendo aí com tua cabeça. Às vezes você que serve a Deus, eu vejo por aí e sinto por aí as pessoas se perguntando, se falando, se isto é uma nova doutrina, se isto é uma nova igreja, se isto é uma doutrina, né? Uma facção, é uma doutrina estranha, se isto é uma seita, se isto é um partido de igreja que saíram agora, se é um movimento. Não, amados, nós dizemos que isto é a restauração dos últimos dias. É o que Pedro cita ali em Atos 3:19, né? O tempo de tudo. O Senhor está aguardando que tudo esteja debaixo dos seus pés, até o tempo da restauração de tudo, né? Para que se revele o Senhor, para que o Senhor venha arrebatar a sua igreja. Então você que está aí nos acompanhando, você que aí está vendo os nossos vídeos acerca desse tema, não pare não, continue. E hoje nós ainda destacamos ainda a figura do Filho, a manifestação em que o próprio Senhor, Deus, se fez humano. Deus se fez carne, João capítulo 1, versículo 1, Evangelho, e habitou no meio de nós. João, Evangelho de João capítulo 1, versículo 19. Esteve em nosso meio. Estava no mundo. João capítulo 1, versículo 10, Evangelho. E o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Louvado seja Deus. Então hoje, amados irmãos e amigos, colegas, estamos aqui mais um dia, né, em que o Senhor nos deu, em que o Senhor, né, proporcionou para que nós estivéssemos aqui, mais uma vez para falar dele, Ele mesmo, né? Então hoje eu creio que nós vamos acabar aí, né, de falar mais um pouco acerca do Filho, né? Como que esse Deus maravilhoso, esse Deus criador, esse Deus que fez os céus e a terra, como que Ele se humanizou e habitou no meio de nós. E numa forma humana, Ele foi chamado Filho, e Filho de Deus. Então o Pai, Ele se fez Filho, né? Mas nós vamos ainda, algumas pessoas andam me dizendo, né, perguntando para mim, como que João, há várias perguntas, né, mas nós vamos aqui já destacar, não vamos perder muito tempo não, né? Como que o Filho, como que Deus diz ali através de João, na carta de João, em que João fala que João 3, Evangelho de João capítulo 3, versículo 16 e 17, que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E daí, irmão César, e agora? E esse versículo? E eu faço outra pergunta para você, né? Você que crê em 3 deuses, você que é um dualista, ou em 2 deuses, o Pai e o Filho, eu te faço outra pergunta. Quem se fez carne? Quem se humanizou? O Pai ou o Filho? O Filho veio à Terra. Está bem certo ali. Mas qual o Espírito que se fez carne? É o Pai. O próprio Deus se fez carne. João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 1.
Então o próprio Deus, irmãos, quando João destaca ali que Deus enviou seu Filho ao mundo, não é que Deus enviou outro Espírito, tira isso de mente. Não é que havia, nós já lemos aí outros vídeos passados, não é que havia dois deuses lá, junto com Deus, um Deus, né? Junto com Deus, dois deuses, o Pai e o Filho, não. O próprio Deus se humanizou, se fez carne. Deus enviou aquela matéria humana ao mundo nosso, para a salvação. Então está aí, né, a manifestação de Deus como Filho, para a nossa salvação. Então a salvação está no Filho. Está no Filho. A salvação também está no nome do Filho, né? Então é o Filho quem traz salvação. É o Filho quem dá salvação. Não é o Pai. Deixar uma coisa bem clara. Não é o Pai. Foi obra de Deus, certo? Mas a salvação quem dá é Jesus. É o Filho. É a encarnação humana de Deus. Então ali a salvação está nele, está no Filho. Não está no Pai. Mas se os irmãos tiverem a revelação, os irmãos vão ver que está no Pai. Deixando os irmãos meio confusos, não. É só explicando um versículo que às vezes deixa você meio que preso nisso. E você não crê em Deus por causa disso. Entendeu? Então quando João fala ali, perdão, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo não pereça, mas que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então quando João fala isso, João está falando que Deus enviou a matéria, né? O corpo, que assim foi chamado Filho de Deus. Não está profetizado lá em Isaías 9,6 que o menino ia nascer? Não veio à terra. Mas não é que veio outro Espírito, o próprio Deus se encarnou. Entendido? Está bem explicado? Então quando João fala que Deus enviou o seu Filho, não é que ele enviou outro Espírito. Ele enviou ali ao mundo, do ventre de Maria, aquele corpo, aquela criança. E estava Deus ali encarnado. Deu para entender? Né? A oração já falei aqui. Deus como homem, na forma humana, ele orou, não orou para si mesmo, mas ele orava, né, a Deus, bem explicado, ele como homem, para dar exemplo a nós. Porque como que ia dar exemplo para nós, se ele mandasse nós orarmos sem parar, sem cessar, se ele não orasse como homem? Que exemplo então de homem que ele seria? Então é um exemplo para nós. Louvado seja Deus. Então quando Deus orava, ele orava como homem. Mas Jesus fala ali em João, no Evangelho de João 14, que tudo que pedirdes ao meu nome, eu farei. Mas quem recebe as nossas orações é ele mesmo como Deus. Então Jesus tinha duas naturezas, uma humana e uma divina. Então não há problema nenhum para nós falarmos isso a vocês, para tirar você das dúvidas, para tirar você do engano, né? E outra coisa, a manifestação do Filho vai acabar, vai cessar. Não há Filho. Na eternidade não há Filho. O Senhor terá aquele corpo que ele esteve aqui na terra. Ele terá. Assim como nós também teremos o nosso corpo transformado. O Senhor já foi transformado. É primícia entre os mortos. E nós, quando a trombeta tocar, quando nós recebemos do Senhor ali o galardão, nosso corpo mortal, ele vai ser revestido de um corpo imortal. Naturalmente vai acontecer isso, porque o Senhor tem poder. Mas então, como eu estou falando, não haverá mais essa manifestação de Filho. A manifestação do Filho é para a salvação humana aqui na terra. Mas isto vai cessar, vai se acabar isso. Então Deus será tudo em todos. Lemos aqui uma passagem que deixa bem claro isso. Que se encontra em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15. Veja bem, eu vou ler, depois os irmãos pegam o vídeo e estude. Referencie. Porque você, imagem e semelhança de Deus, você tem inteligência, amado irmão.
Não é que o moçada está debatendo com você, vou ficar ouvindo esse cara falar, já tem religião. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Diz o apóstolo, né? Primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Diz assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus Pai, quando houver suprimido todo o principado, toda autoridade e poder. Porque é preciso que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser suprimido ou aniquilado, acabado, é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas a ele, claramente se executa aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Só que lá em Daniel capítulo 7, tem uma profecia extraordinária, sensacional. Daniel tem uma visão que vinha como um dos filhos dos homens, que se chegou até o ancião de dias, e ali ele recebeu o poder, o domínio e a honra para todo sempre e eternamente. Os amados estão me entendendo? Como um filho, já demonstrando a encarnação, a humanização de nosso Senhor Jesus, do Deus de Israel. Então não é difícil entender isto. Então este corpo que ele esteve aqui é o mesmo. E como ele é, nós o veremos, diz lá na carta de João capítulo 3, versículo 1. E como ele é, nós seremos um corpo de poder, um corpo que não enferma, um corpo que não tem dor, que não tem sentimento malicioso, um corpo que não tem tristeza, um corpo que não vai ter dor, mas doença. Olha que maravilha! Mas como ele é, nós veremos. Aquele corpo que ele estava aqui, nós o veremos. Mas ali está o Todo-Poderoso. O Deus de Israel está ali. Os amados estão me entendendo? Então essa frase de filho, irmãos, é só aqui para nós, para a nossa salvação. Então quando os irmãos se encontrarem com um versículo desse, puxa, mas tem dois deuses, tem o Pai e tem o Filho. Então quando os irmãos se encontrarem com esses versículos, os irmãos olham a Deus. Dobra o teu joelho e peça ao Senhor sabedoria que Ele dá, sem virar a cara. Diz lá Tiago capítulo 1, versículo 5. Ele dá sabedoria. Mas isso é se você tiver humildade. A humildade de você reconhecer que você está errado. Porque o irmão César está demonstrando dentro da palavra de Deus. Eu não estou mostrando outro. Irmãos, tem mais uma pergunta que as pessoas me fazem. Mas eles falam assim, mas tá bom, irmão César, mas vem cá. Lá na carta de João, capítulo 5, versículo 7, diz assim, que no céu dão testemunho três, o Pai, a Palavra e o Espírito. Mas esses três são um. Carta de João, capítulo 5, versículo 7. A gente está falando que são três. Não. Para você que está em dúvida. O mesmo João que está escrevendo aquelas cartas é o mesmo apóstolo João. Nunca que um judeu fala que é três deuses, irmãos. Então quando os irmãos assim se encontrarem com esses versículos, não fique confuso, olha a Deus. Senhor, mas será que esses irmãos estão falando é sério? É sério, irmão. Então o Pai, a Palavra e o Espírito dão testemunho. Não é três pessoas. É as três funções de Deus. Porque Deus é Pai, Deus é Espírito e Deus é a Palavra. Não são três deuses. E na terra há três que dão testemunho também. Continuando no versículo 8 ali de 1 carta de Coríntios capítulo 5, versículo 8. E são três que dão testemunho na terra: o Espírito, o sangue. Deixa eu pegar aqui para os irmãos entenderem melhor. Louvado seja Deus. É João, carta de João, primeira carta de João,
capítulo 5. Olha lá e veja, nós não podemos perder tempo. Versículo 8 diz assim, olha: e 3 são os que dão testemunho na terra, o Espírito, a água e o sangue, e esses 3 concordam. Ou em outras traduções, e esses 3 concordam em um. Porque o Senhor já humanizou, o Senhor tomou uma forma humana, então ele tinha ali sangue já. Já no 7 não fala, no 7 fala diferentemente. Fala assim, olha: porque 3 são os que dão testemunho no céu, o Pai, o Verbo, né, quer dizer, a palavra, e o Espírito Santo. E esses 3 são um. É o que João diz. João era um judeu nato. Um judeu não fala que é 3 deuses, irmãos. Isso é uma compreensão que dá para a gente entender a múltipla ação de Deus. Então Deus faz tudo isso aí, não é para mexer com a tua mente, mas é uma grande revelação. E quem revela, irmãos, as coisas para nós? É o Filho ou o Pai? Louvado seja Deus. Quem é que revela? Você que está em dúvida, você que é um trinitariano e crê em 3 deuses. Eu conversei nesses dias com um amigo aí, ele disse que quando ele morrer, ele vai ver 3 tronos, 3 deuses. Eu falei, você é engano seu, porque Deus você não vê, porque Deus é Espírito. E o Espírito Santo, na mente dele eu falando, você também não vê. Por quê, irmão César? Porque também é Espírito. Estou indo na mente dele, como se tivesse 2 Espíritos, mas não tenho. Mas ali, amados irmãos, nós vamos ver aquele homem que esteve aqui, o único, um trono só, como diz João, em Apocalipse, capítulo 4, versículo 2, que ele viu os céus abertos. Ele olhou para o céu e viu alguém sentado em um trono. E viu um sentado em um trono. É o próprio Deus, amados. Né? Já naquele corpo que ele esteve aqui. Nunca você vai ver Deus, o próprio Deus, fora de Jesus Cristo. Porque Jesus diz, Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que ele é a imagem do Deus invisível, que ele é explícita a imagem de Deus. Então você nunca vai ver Deus fora de Jesus, fora daquele corpo. Quando você morrer, há só um Deus, há só um juiz que vai te julgar. E esse juiz, e esse Deus se chama Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Há um trono, este que vai te julgar. Os irmãos estão me entendendo? Então este reino, esta fase do Filho vai se acabar. Mas como não vai ver? Você vai ver naquela forma que ele esteve aqui como um filho, com aquele corpo, mas um corpo transformado em poder. E quem habita aquele corpo é o próprio Deus. É Ele quem nos vai nos julgar. E quem revela, irmão, essas coisas? É isso que eu acho engraçado. Pedro, quando está ali em Mateus 16, 18, se não me engano, depois vamos ler ali em casa, desce ali do 16, 17, 18, Jesus indaga os apóstolos o que o povo estava dizendo dele. Olha, Senhor, uns dizem que tu é Jeremias, Elias, algum profeta que veio. Olha, amados, sem conhecimento de Deus. Porque se nós formos levar o pé da letra ali, é espiritismo, é pecado. Porque não tem encarnação. Não tem. Espiritismo aí, feitiçaria, vai tudo por inferno, que diz ali no Apocalipse, os feiticeiros não eram o reino de Deus. Mas eles estavam sem conhecimento ali, os apóstolos. Aí Jesus indagou eles. E vocês o que dizem que eu sou? Não sabia, não tinha revelação. É assim que está acontecendo com você. Você não tem revelação, então por isso que você está quebrando a cabeça para conhecer o único Deus. E teve um homem ali que falou: tu és o Filho do Deus vivo. Pedro falou isso aí. Leia lá em Mateus capítulo 16, versículo 16 abaixo, para você ver o que o irmão César está falando. Jesus olhou para Pedro, Jesus falou para Pedro e falou assim: Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que te revelou. Mas quem revela esse poder? Quem revela que Jesus é o próprio Deus?
Quem revela que Jesus é o próprio Pai? Quem revela que Jesus é o Filho? Quem revela que Jesus é o Espírito Santo também? Quem é que revela? É o Filho ou o Pai? Em Mateus 11, capítulo 11, versículo 27, Jesus ele diz assim: ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar, é o Filho que revela. Mas agora Paulo, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 16, diz assim: que Deus tinha escolhido ele, desde o ventre da sua mãe, para que revelasse o Filho a ele, e que pegasse aos gentios. Então Paulo está falando que era o Pai que tinha revelado o Filho a ele. Lembra do caminho de Damasco, quando Paulo estava atrás dos cristãos para poder matar, aprisionar, bater? Quando Jesus apareceu para ele numa grande luz forte e derrubou ele do cavalo, Paulo caindo ao chão com, Paulo caiu já cego no chão. E ele diz, Jesus ali falou para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Paulo ainda ali meio atordoado falou: quem é, Senhor? Sou Jesus a quem tu persegues. Duro é você recalcitrar contra os meus aguilhões, quer dizer, bater, lutar contra os meus servos. Ali o próprio Deus estava se revelando a Paulo: é o Senhor. Quem é, Senhor? Sou eu, Jesus. Mas vai até um endereço aí, que lá será dito o que você vai fazer. Olha que revelação, irmãos. Então é o Filho quem revela. Se os irmãos tiverem a revelação, é Deus a quem te revela quem é Ele, a pessoa dele. Louvado seja Deus, não há dois deuses, apenas um Deus, revelado na carne e chamado na forma humana de Filho de Deus. Não existe Deus Filho, existe sim a palavra Filho de Deus. É um erro, é um engano isto. O diabo está trabalhando em tua mente para você não crer na salvação, para você não crer no único Deus, para você não saber quem é a vida eterna, o caminho, a verdade e a vida. Deus se fez carne e habitou no meio de nós, diz lá João, capítulo 1, versículo 14, habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. E vimos Deus na face de Jesus Cristo, no seio do Filho. Quando Felipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, Felipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta, tira essa dúvida nossa. O Senhor fala tanto do Pai, o Senhor fala: mostra para nós o Pai, que isso nos basta. Creio que Felipe estava como você, em dúvida. Quando morrer, querer ver três, não vai ver três, vai ver um só. E Jesus, de uma forma humana, diz ali para ele, Deus, de uma forma humana, falou: Felipe, estou há tanto tempo com vocês e vocês também têm me conhecido, Felipe. Quem me vê a mim está vendo o Pai, Felipe. Aqui o Pai, as profecias se cumpriram. E eu vim ao mundo. Aqui está eu. Deus estava ali numa forma humana, se fez carne. Isaías diz que o menino ia nascer. E aqueles títulos poderosos, Deus forte, Pai eterno, estava sobre aquele menino. Qual é o profeta que tinha esses títulos? Nenhum profeta tinha. Mas aquele menino chamado Jesus tinha todos esses títulos de Deus. E Deus, ali em Isaías 42, hoje, diz que a sua glória Ele não daria a ninguém. Então isso é uma revelação para você e para a tua família ser salvo. Se você não tiver essa revelação, e se você não tomar esse nome no batismo nas águas, o nome de Jesus, você não é salvo. Diz Marcos: quem crê é salvo, quem não crê é condenado. Então saia desse erro, você que creu. Você que está crendo, vai mais fundo, para você perceber quem é esse Filho. Você vai conhecer quem é o Pai. O Pai se fez carne e habitou no meio de nós, e numa forma humana Ele foi chamado de Filho. O próprio Pai se fez Filho. E de uma forma humana Ele sofreu todas as coisas humanas que o humano pode sofrer. E morreu ali numa cruz, no madeiro, para derramar sangue, como diz ali em Atos 20, 28. Um espírito não tem carne. E Deus nos resgatou com o seu próprio sangue, diz lá em Atos,
20, 28, com o seu próprio sangue. Mas como que o Espírito pode ter sangue? Ele se encarnou e teve um corpo de carne, e na carne ele crucificou os nossos pecados. Louvado seja Deus! Então que você abre o olho. Eu creio que nós aqui terminamos aqui a fase do Filho. Creio que foi bem explicado. Agora nós vamos entrar na fase do Espírito. Quem é este Espírito? Eu digo para você quem é esse Espírito. Acompanhe-nos através dos vídeos, que você vai ter uma grande revelação. Não são 3 deuses, mas são 3 fórmulas, são 3 fases, são 3 funções que Deus usou para se manifestar ao mundo, para salvar a humanidade através dele mesmo. Ele mesmo fez essas 3 funções. Não são 3 deuses, querendo dizer separar um Deus Filho, um Deus Pai, um Deus Espírito Santo. Isto é uma mentira diabólica que o diabo entronizou na mente dos trinitarianos, das pessoas que creem em 3 deuses e não se apartam disso. É para você prestar atenção e saber que Deus é um só. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor de todo o teu coração, da tua alma, da tua sabedoria. Então é para você crer como os judeus crêem, e um único Deus. E saiba que os judeus estão caídos por causa de você, ó gentios. Mas haverá um dia que essa porta vai se fechar e vai se abrir então para os judeus. Nós não temos mais segunda chance, não. Os gentios não têm mais segunda chance. A chance está sendo agora. A salvação está no Filho, está no nome de Jesus, nas águas do batismo. É para você crer. Louvado seja Deus. Eu agradeço os irmãos, agradeço a todos, que pôde aí mais uma vez estar conosco, para nesse dia, mas esse momento tão glorioso, que você possa ter aprendido mais algo de Deus, não de mim. O irmão César não é ninguém, a não ser um servo do Senhor. Eu não falo que eu não sou ninguém porque o Senhor me escolheu. Eu tento ser um servo do Senhor e repassar aquilo que o Espírito do Senhor me passou, que Deus me passou, que Jesus me passou. Louvado seja Deus. Entendeu, irmãos? Então, se há mais perguntas, há mais comentários, entre no nosso canal, Adoradores do Rei. Acesse ali no YouTube, que você terá todos os vídeos nossos ali no YouTube, nas redes sociais. Acesse ali os nossos canais e creia em Jesus. Creia no único Deus. Não há 3 deuses. Deus usou essas 3 funções para se manifestar. E já no próximo vídeo nós vamos estudar o Espírito de Deus. Como que Deus atuou e está atuando agora com o seu Espírito para convencer você. Como Ele está atuando agora em mim para falar a você. É o próprio Deus. É o próprio Jesus. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aonde tem 2 ou 3 em meu nome, aí eu estou no meio. Deus abençoe você no nome de Jesus.